Adolf Hitler não foi o pior ditador da história da humanidade, e eu posso te provar. Se acomodem que o Tá Mas E Aí está começando. Sejam bem-vindos. Se alguém chegar em você e fizer a seguinte pergunta: quem foi o pior ditador da história da humanidade? Automaticamente você irá responder: Adolf Hitler. Mas e se eu te falar que Hitler é apenas um aluno, entre aspas? As atrocidades cometidas por Hitler foram inspiradas nesse homem. Seu nome é Mehmed Talat. Mehmed Talat foi considerado o ditador mais cruel do Império Otomano, hoje a atual Turquia. Ele foi responsável pela morte de milhões de pessoas inocentes. Ele controlou o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. O seu nome carrega um número absurdo de vítimas. Ele é responsável pela pior atrocidade do século XX, o genocídio armênio. Mas por que ninguém fala sobre esse assunto? Por que será que até mesmo nos dias de hoje a Turquia não reconhece o genocídio? Tá, mas e aí? O ditador pior que Hitler. Para entender o peso que esse nome carrega, vamos voltar um pouquinho no tempo. Mehmet nasceu no dia 1º de setembro de 1874, na cidade de Kadzahali, na época que pertencia ao Império Otomano. Hoje em dia, ela pertence à atual Bulgária. Muito pouco se sabe sobre a infância ou vida particular desse homem. A única coisa que se sabe é que tudo o que ele fez, o seu legado sanguinário que ele deixou na terra. Sua carreira política otomana começou quando tornou-se deputado de Edirne, em 1908. Aos poucos foi ganhando destaque no governo turco, até se tornar primeiro-ministro. Foi daí que seu nome foi manchado. Mas essa história não é nova, ela vem do século VIII a.C. O povo armênio, primeiramente, habitava a região dos Balcãs, que é uma região que fica no sudoeste europeu. Atualmente essa região compõe Albânia, Grécia e uma parte da Turquia. Por azar do destino, esse povo, por diversos séculos, foi alvo de várias invasões. Mas esse é assunto para outro vídeo. Deixe nos comentários se vocês querem saber mais sobre esse assunto, beleza? Conto com a ajuda de vocês, hein? Com a queda do Império Seljúcidas, com a ajuda dos turcos, Osman I funda a dinastia otomana em 1299, que só teve fim em 1923. Durante anos, a Armênia foi disputada pelos otomanos, persas e russos. Os armênios, que eram cristãos, em grande maioria eram dominados pelos otomanos, que eram muçulmanos. Por motivos principalmente religiosos, atacavam os armênios sem motivo algum. Em 1894 a 1896 foram vários massacres contra os armênios. Esse é considerado os antecessores do genocídio. Nessa época, o governo otomano era liderado por um sultão, que traduzindo significa imperador. Um grupo separatista se juntou para acabar com o governo do sultão. Eles se denominavam como Jovens Turcos, que por coincidência também tinham membros armênios. No mesmo ano, esse pequeno grupo marchou em direção a Constantinopla, hoje atual Istambul, e derrubou o governo do sultão Abdul Hamid II. E quem assume o poder é Muhammad V, irmão do Abdul. Mas na verdade, esse novo imperador era simplesmente um laranja, entre aspas. É a partir daí que o nome de Mehmed Talat entra na história. Ele era líder do Comitê de União e Progresso, o CUP, ou CUP, como você preferir.
Esse grupo governava o Império Otomano por tempo indeterminado. Eles eram a alta cúpula. Eles se nomearam como anti-armênios. O lema Turquia para os turcos começou a ser divulgado em todo o país. E por consequência, diversos ataques contra os armênios aconteceram durante esses anos. Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, começa de fato o, entre aspas, genocídio. Inicialmente, o Império Otomano era neutro, mas o comitê tinha um acordo secreto com a Alemanha e a Áustria-Hungria. Com o Império Otomano aliado aos impérios centrais na Primeira Guerra Mundial, eles tinham a desculpa perfeita para resolver o, entre aspas, problema armênio, como ele mesmo chamava. Um exemplo deles é a vila de Van, que era 100% habitada por armênios. Ela era atacada diversas vezes a Mandri Mehmed. Com a desculpa de, entre aspas, servir ao exército, recrutou os melhores homens da vila para assim enfraquecer a vila, para tornar os ataques cada vez mais fáceis. Ele também ordenou a colagem de vários panfletos pela rua, avisando aos cidadãos para que não comprassem de armênios. Isso com certeza iria enfraquecer a economia do império, mas o plano dele era enfraquecer, na verdade, economicamente, os armênios. Com o passar dos dias, o governo otomano proibiu o comércio entre armênios e cristãos, já que a religião oficial do império era o Islã. No primeiro ano de guerra, vários armênios influentes foram perseguidos e mortos. A mídia pediu explicações para o comitê, que dizia, entre aspas, isso se trata de uma limpeza. Os armênios estão nos entregando para os russos de mão beijada. A partir daí, o genocídio começa literalmente. O governo também mandou libertar os presos mais perigosos do país e os ordenou atacar vilas povoadas inteiras de armênios. Mehmed disse-o certa vez, ou eles ou nós. O que se dá a entender que ele na verdade não estava nem aí para o número de pessoas mortas. Nesses ataques, os homens eram torturados, as mulheres eram abusadas e mortas. As deportações foram a melhor forma que eles encontraram de se livrar dos armênios, e elas começaram em 1914. Os armênios eram obrigados a marchar em meio ao deserto, descalços e sem suprimentos. Não adiantava pegar muito suprimento, porque durante a viagem os grupos de assassinos atacavam, roubavam e matavam os armênios. Para enfraquecer ainda mais os grupos, eles eram divididos entre homens e mulheres. As deportações eram apenas uma desculpa de repovoamento. Eles iludiam os armênios e colocavam eles para caminhar em regiões mais inóspitas da Turquia, para que assim não houvesse assistência e nem resistência deles. Eles diziam que iriam mandar todos os armênios para vilas mais inóspitas, sendo que na verdade eles estavam caminhando para a morte. Milhares eram mortos e deixados nas estradas. Os sobreviventes eram levados para campos de concentração e eram obrigados a fazer trabalhos forçados, bem parecido com os da Segunda Guerra Mundial. Além dos testes com armas químicas, eles tinham um grande problema. Nesses campos, várias doenças e epidemias foram se espalhando, aumentando ainda mais o sofrimento. Muitos se convertiam para o islamismo para poderem conseguir sair vivos desses campos. E o mais incrível de tudo é que são pouquíssimos o número de sobreviventes. Não se tem o número exato até os dias de hoje. Com o fim da guerra, em 1918, os armênios finalmente foram libertos desses campos. Mas infelizmente, esse não é o fim do sofrimento armênio. Esse é assunto para outro vídeo. Deixem nos comentários aí se vocês querem saber como foi.
Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi derrotado e os responsáveis pelas calamidades serão julgados. O Comitê de União e Progresso inteiro foi condenado à morte. Os 9 membros do CUP foram condenados, mas a justiça não foi feita. 400 membros do governo do Império Otomano foram acusados por crimes de guerra e contra a humanidade. Mehmed fugiu para Berlim e as autoridades armênias iniciaram a Operação Nêmesis, pois estavam revoltados com as injustiças decididas pelos juízes. Essa operação tinha um único objetivo: caçar todos os responsáveis pelas calamidades cometidas. Provavelmente, o maior dos assassinatos dessa operação, com certeza, foi o assassinato de Talat. Ao ser capturado e morto a céu aberto, em plena luz do dia, em Berlim, em 15 de março de 1921. Nessa época, ele já tinha 46 anos. O homem escolhido para executar Mehmed Talat foi Salomon Tehitchelen, um sobrevivente da calamidade. Seu corpo foi levado para a Turquia após a execução. E o mais incrível de tudo é que ele foi enterrado com todas as honras nacionais e um monumento que está em pé até os dias de hoje. Salomon foi preso e declarado inocente. Tá, mas por que a Turquia não reconhece o genocídio até os dias de hoje? Bem, a Turquia explica o seguinte: a Turquia, que é o estado sucessor do Império Otomano, nega o termo genocídio como definição exata para os assassinatos em massa dos armênios. Eles começaram sobre o domínio otomano em 1915. Ele também tem sofrido diversas reivindicações para reconhecer o episódio como genocídio. Segundo eles, isso não faz parte do atual governo. Qual a sua opinião sobre isso? Tá, mas e aí? Na sua opinião, quem é pior? Hitler ou Mehmed? Apesar desse ocorrido ser esquecido, entre aspas, na história, não deixa de ser triste e desumano e vergonhoso na história da humanidade. Se de alguma forma eu conseguir te tirar do tédio, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e ativa as notificações, assim você vai estar me ajudando e automaticamente você vai estar dizendo qual tipo de conteúdo você gosta que eu fale aqui no canal. Beleza? Então tá certo, eu espero sua opinião e seu apoio, ok? Bem galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo pessoal. Valeu!